do entorno. Bom, agora nós vamos sortear, então, o próximo tema. O próximo tema deste bloco, então, é corrupção. Quem faz a pergunta agora é o candidato Eduardo Brandão, e o senhor tem que fazer a pergunta para a candidata Wesleyan Roriz, para não quebrar a sequência, então, das perguntas dos candidatos. 40 segundos para fazer a pergunta. Candidata, espinhoso fazer essa pergunta para a senhora, mas eu digo o seguinte: eu gostaria de saber, se num possível governo da senhora, como que a senhora vai conseguir combater todas essas dificuldades que nós temos de segurar a máquina pública, de ter rédeas para que nós não tenhamos aqui todas essas histórias, todos esses modelos deformados que nós tivemos nos últimos 30 anos praticamente. Essa é a minha pergunta. Candidata, a senhora tem 2 minutos para responder. Olha, candidato, eu quero dizer a você que o meu governo não vai ter irregularidade nenhuma. Tudo aquilo que a gente for fazer, nós não vamos cometer nenhuma corrupção. Eu creio nisso. Eu sou uma pessoa severamente com essas coisas, porque eu sou de um princípio muito bom. Então eu fui criada com a honestidade na minha casa, na minha família, era a coisa primeira que tinha. Então eu não concordo com corrupção. Eu quero defender toda aquela corrupção. Tudo que for de corrupção eu não vou aceitar. Então eu quero falar para vocês, para os eleitores, que agora vai começar um novo plano de governo e uma situação nova de Brasília. Que eu confio mesmo que nós, com Deus, nós haveremos de fazer um governo sem nenhuma mácula de deixar para trás. Nós não vamos ter nenhuma corrupção. Então eu quero dizer que o nosso governo vai ser de muita transparência mesmo. Então, isso não vai existir no meu governo, se eu for eleita. Eu quero dizer para o povo de Brasília que pode confiar em Wesleyan. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Olha, eu realmente acredito muito nos seus princípios, dona Wesleyan, mas no primeiro debate, se eu não me engano, o senhor Joaquim, que estava participando dos debates naquela época, chegou a aceitar que realmente todo esse problema que acabou no processo Caixa de Pandora, compra de tudo que é tipo de situação que nós vivemos aqui no momento doloroso da nossa capital, teria começado no governo dele. Eu acredito na sua postura, acredito na sua sinceridade, mas vejo que ele não teve condições de fazer isso. Eu acho que a senhora vai ter dificuldade. No meu governo, hoje, nós vivemos numa economia estável. Então, no meu governo, todas as compras, todos os editais sairão com preço. Não assumirei nem 10%, nem a mais, nem acima. Cancelarei. O Ministério Público vai ser um Ministério Público forte e independente, que eu quero que os nossos editais, nossas compras, passem primeiro pelo Ministério Público, para depois ir para as ruas. Candidato, seu tempo acabou. Candidata Wesleyan, a senhora tem 1 minuto para a tréplica. Olha, candidato, eu queria dizer a você que nós pensamos que tudo que se faz com honestidade, que pode se envolver com pessoas que já foram, que participaram do nosso governo, ou que tudo aquilo que aconteceu, nós não temos responsabilidade nenhuma, porque eu acho que cada um tem o seu modo de pensar. É aquele modo de pensar garantido que você é honesto. Então, a confiança do meu marido em cada um foi aquilo que ele teve. Agora, se aconteceu da pessoa ser honesta, desonesta, nós não temos culpa disso. Nós vamos agora ao sorteio de mais um tema, então. O tema sorteado agora é... O tema é gestão pública. Bom, e quem faz a pergunta agora é a candidata Wesleyan Roriz, e a senhora faz a pergunta ao candidato Toninho do PSOL. Ele foi o primeiro a perguntar e agora, então, ele é o último a responder. A senhora tem 40 segundos para a pergunta.
Eu quero perguntar aqui. Perguntar para o Toninho. Como o senhor vai resolver o problema da falta de emprego no Distrito Federal? Candidato, 2 minutos para a resposta. Desculpa, só uma. Se o tema é a gestão pública, eu vou falar sobre outro. A senhora quer detalhar mais a sua pergunta? Sim, Porque emprego está relacionado, emprego público está Me relacionado ao tema gestão pública. A falta de prática. Sem problema, claro. Eu até falaria. Qual foi? Gestão pública. Gestão pública. Olha, eu acredito que gestão pública está aqui, tá? Pois não. Eu gostaria de perguntar ao senhor se pretende obter melhoria de qualidade nos serviços colocados à disposição dos cidadãos. 2 minutos para a resposta. Pois não. Dona Wesley, um grande desafio hoje para a administração pública de Brasília e de todo o país é prestar um serviço público de qualidade à nossa população. A saúde hoje, na capital do país, é a pior de todo o Brasil. É dramática a situação que nós estamos vivendo na saúde pública. Além da falta de gestão, nós também temos, assim, uma herança do passado em relação à questão da saúde. Quero dizer que os últimos secretários, inclusive Augusto Carvalho, que é da coligação liderada por Agnello Queiroz, Jofran Frejá, o vice na coligação liderada pela dona Wesley, eles têm muita responsabilidade na situação a que chegamos na saúde pública. Por isso, eu acho que uma gestão pública moderna deve estar baseada na participação e no controle da população sobre todos os órgãos do governo. Quero dizer que num governo do PSOL nós vamos implantar a gestão participativa, o orçamento participativo, para que todo o povo, em assembleias nas cidades, possam realmente dizer onde o Estado, onde o governador, onde secretários, onde administradores regionais vão aplicar os recursos do seu dinheiro. Isso é democracia, é controle popular sobre a gestão pública. Portanto, a concepção do PSOL para administrar o Distrito Federal é administrar com participação popular e com controle da população sobre os gastos públicos. Dessa forma, nós vamos vencer a má gestão dos serviços públicos. Candidato, seu tempo acabou. Candidata, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Olha, eu terei assim uma assessoria técnica, eu diria para o senhor, competente, responsável. Eu gostaria de dizer ao povo de Brasília que nós vamos ampliar o número de unidades na hora, que é o modelo com a instalação, pelo menos, em cada região administrativa do Distrito Federal e implantar a saúde do servidor público, que eu acho que isso é muito importante, que nós chegamos uma hora, que nós temos também que fazer um socorro aos nossos servidores públicos. Nós confiamos que isso será feito no nosso governo e que isso vai ser combatido. Tudo aquilo que a gente falar, com certeza vai ser para aquele que está precisando de tudo, que nós teremos uma assessoria técnica para cada lugar, cada devido lugar que vai ser necessário. Candidato, seu tempo acabou. Candidato Toninho, 1 minuto para a tréplica. Eu disse à população, a todos que estão nos assistindo nesse momento, que uma nova gestão pública é possível, com transparência, com ética. Vejam só, para 2011, o orçamento do Distrito Federal está previsto que terá à disposição cerca de 26 bilhões de reais. Eu imagino que esses recursos bem
administrados sem corrupção, sem tráfico de influência, com licitações abertas, públicas efetivamente, sem os vícios que hoje acomete a administração pública. Nós faremos uma gestão vitoriosa no Distrito Federal. Dinheiro tem, os recursos estão aí, basta administrar corretamente e com honestidade.